que em São Paulo é gritante, nós temos a maior população em situação de rua da história da cidade, mas que também no Brasil tem crescido muito. E a solução para a população em situação de rua, ela tem etapas, certo? Lógico, você precisa de uma solução emergencial. E, lamentavelmente, a cidade de São Paulo, que é a mais rica do Brasil e com a maior população em situação de rua do Brasil, 53 mil pessoas morando nas ruas, de 200 e tantas mil no Brasil, né? Ou seja, tem quase um quarto da população em situação de rua do país na cidade de São Paulo, não tem feito a lição de casa. Tem 53 mil pessoas na rua e tem 20 mil vagas em abrigos emergenciais da prefeitura. Ou seja, é muito pouco. E ainda mais quando se considera uma prefeitura com caixa cheio. Tem uma pergunta aqui que acho que eu já tinha separado também para fazer para o Boulos, que é a questão da Cracolândia, né? A Lady Bird manda aqui um superchat. Futuro prefeito, já está otimista. Qual a solução para a Cracolândia? Nosso Comitê Popular do Morro do Querosene vai fazer campanha para você. Orgulho do meu voto. Obrigada aí a Lady Bird. E a Cracolândia, Boulos? Vamos lá. Primeiro também agradecer a Lady Bird. Estamos juntos. E agradecer toda a turma do Comitê Popular do Morro do Querosene. Veja, em primeiro lugar, para a gente não entrar na vala comum dos discursos demagógicos, Dri, a Cracolândia é um problema complexo, certo? A Cracolândia não se resolve com palavra de ordem. Eu me lembro quando o Dória ganhou para a prefeitura em 2016, ele falou, vou acabar com a Cracolândia em um mês. Né? Falou que ia acabar com a Cracolândia em um mês. Passaram-se 8 anos e a Cracolândia só se expandiu e enfim, pulverizou. Hoje de manhã teve uma outra operação que a Cracolândia novamente se espalhou. Essa suposta solução de resolver com tropa de choque e bomba, por mais que ela possa, num primeiro momento, até ganhar um apoio das pessoas que estão saturadas com aquela situação do centro, de insegurança e tudo mais, ela não resolveu, não funcionou. Objetivamente, ela só piorou o problema. Basta perguntar para um comerciante da região ali da Luz, da chamada Cracolândia, que está fechando as portas. Né? Basta perguntar para os moradores daquela região que não conseguem sair do portão da sua casa com o celular na mão. Ou seja, o caminho que tem sido utilizado nas últimas gestões não funcionou. Essa é a primeira constatação. O que fazer? Eu acredito que a solução para a Cracolândia, Adri, ela passa por 3 medidas fundamentais. Primeira, naturalmente, existe um problema de segurança pública que está relacionado ao tráfico de drogas. Quer dizer, o crack não nasce num jardim da Estação da Luz, ele é levado para lá. Então, você precisa ter uma política de investigação que cabe à Polícia Civil. E, lógico, tem uma atuação da Prefeitura com a Guarda Municipal, que, aliás, é totalmente subdimensionada em São Paulo. A Guarda Municipal de São Paulo tem um efetivo menor que a do Rio de Janeiro, que tem metade da população de São Paulo, mas tem uma atuação que precisa ser feita em sintonia e, sobretudo, com protagonismo do governo do Estado, que é quem tem autoridade sobre as polícias e, particularmente, sobre a Polícia Civil, que tem objetivo investigativo. Segundo ponto, ali é um tema de saúde mental. Agora, você achar que uma pessoa que está viciada no crack, ela vai procurar um CAPS, ela vai procurar um atendimento, é uma ilusão. O caminho tem que ser inverso, você tem que fazer busca ativa. O que nós defendemos é que tenha CAPS móvel naquela região. Você levar o serviço de atendimento à saúde mental para lá, para que possa fazer esse atendimento. Aí você tem várias medidas. Eu tive a oportunidade de fazer meu mestrado em psiquiatria, estudei psicanálise e tenho dialogado com vários especialistas na área. Você tem desde redução de danos até internação. Você vai ver isso conforme cada caso. Né? Não tem solução em bloco na psiquiatria.
no tema de saúde mental. Então, você tem que ter essa atenção à saúde mental. E o terceiro e último ponto é uma intervenção social na região. O problema da Cracolândia, ele é de segurança, ele é de consumo abusivo de drogas, mas ele também é um problema de falta de moradia e de falta de emprego. E esses problemas se alimentam, Dri. Porque imagine, a pessoa está desempregada, sem teto, jogada na rua, desalentada, sem esperança, isso induz e pode levar ao consumo de drogas. E quando ela vai e entra no vício, isso dificulta que ela consiga uma solução. O Estado tem que estender a mão e dizer o seguinte: olha, tem que ter acolhimento emergencial, né, seja em locação social, seja em abrigos, e ao mesmo tempo, esse é um projeto que eu defendo já de longa data, tem que ter frentes de trabalho, porque não basta você acolher a pessoa, e aliás precisa ser um local digno, decente, você precisa dar oportunidade para a pessoa se reerguer e reconstruir sua vida. Hoje você tem a zeladoria da cidade abandonada, praça virando matagal, uma série de pequenas obrinhas de infraestrutura em calçada, e não sei o quê, que poderia ser feita por frente de trabalho. Aí é um ganha-ganha para a cidade. Você está dando um salário para aquela pessoa que estava totalmente na lama e, ao mesmo tempo, você está melhorando os cuidados com a cidade. Então, eu acredito que são essas ações combinadas que podem dar uma solução para o problema da Cracolândia, sabendo que é um problema complexo e que precisa ser tratado dessa forma, com menos demagogia, para acabar com a Cracolândia. Olha as pataquadas que eles estão fazendo. O Ricardo Nunes junto com o Tarcísio. Ah, vou levar para o Bom Retiro, vou levar para baixo da Ponte Estaiadinha. Pelo amor de Deus, gente. Só piora a situação, só gera mais insegurança para as pessoas que são daquela região também. O Boulos, tem você sabe, nós moramos em Santos atualmente, né? Então, as idas a São Paulo, nós não estamos vivendo São Paulo intensamente. Eventualmente, tenho ido a São Paulo. E o que sempre me assusta muito é a quantidade de moradores de rua, ou moradores na rua também, né? E em situação de rua. E muitas crianças andando, perambulando, crianças cada vez com idades menores que, há um tempo atrás, você via crianças de 10, 11, 12. Hoje você tem crianças de 5, 4, 3 anos já caminhando e pedindo, por exemplo, em lugares como a Paulista. Né? Eu sei que uma das áreas tuas aí, né, tua principal área, a área de tua origem, é a habitação. Né? E eu queria saber como você pensa essas duas coisas. Uma que é a habitação popular, né? E a outra que é essa de conseguir, de alguma maneira, fazer com que essa situação, se não vier a ser extinta, porque a gente sabe que não é assim, né, diminua muito. São Paulo tem projeto para isso, na questão dos moradores em situação de rua que estão fora do crack, que é outra coisa. Vai, eu tive a oportunidade aqui, como deputado federal, de participar de 2 iniciativas importantes nesse ano. Primeira, eu fui vice-presidente da comissão mista da MP do Minha Casa Minha Vida, e apresentamos várias emendas para o texto. Uma delas é a inclusão de população em situação de rua entre os grupos prioritários para ser atendido por Minha Casa Minha Vida. Outra delas é que o Minha Casa Minha Vida possa também ajudar a financiar a requalificação de imóveis abandonados no centro das cidades. Essas coisas estão interligadas. Você pega o nível de abandono que a gente tem hoje, por exemplo, no centro de São Paulo e no centro de várias outras capitais brasileiras, inclusive de Santos. Quando eu estive aí, vi o centro histórico antigo da cidade, também no nível de abandono, só porta fechada, as coisas largadas. Você ter uma linha de financiamento federal para ter a reforma, a requalificação, o retrofit desses imóveis para habitação de interesse social. E não só para habitação de interesse social, tá?
Vale dizer que os centros, uma revitalização real de centro, ela envolve usos mistos, uso comercial, uso cultural, de lazer, habitação social, habitação para a classe média, ou seja, essa diversidade de convivência que os centros das cidades têm. A outra iniciativa que nós estamos agora construindo, junto com o ministro Silvio Almeida, eu fui nomeado coordenador de uma mesa de trabalho sobre população em situação de rua, para ajudar, contribuir com o processo da construção de política federal para a população em situação de rua. Porque é um tema, que em São Paulo é gritante, nós temos a maior população em situação de rua da história da cidade, mas que também no Brasil tem crescido muito. E a solução para a população em situação de rua, ela tem etapas, certo? Lógico, você precisa de uma solução emergencial. E, lamentavelmente, a cidade de São Paulo, que é a mais rica do Brasil e com a maior população em situação de rua do Brasil, 53 mil pessoas morando nas ruas, de 200 e tantas mil no Brasil, né? Ou seja, tem quase um quarto da população em situação de rua do país na cidade de São Paulo, não tem feito a lição de casa. Tem 53 mil pessoas na rua e tem 20 mil vagas em abrigos emergenciais da prefeitura. Ou seja, é muito pouco. E ainda mais quando se considera uma prefeitura com caixa cheio. Agora, essa solução emergencial, ela não basta. Esses abrigos têm que ser melhorados, têm que ter melhor qualidade, têm que ser humanizados, tem que ter acompanhamento de assistente social, de psicólogo. Você tem uma incidência forte de problemas psíquicos e mentais na população em situação de rua, pela situação de degradação social. Agora, você tem que ter uma política de moradia definitiva, que é o que se discute no mundo todo, com moradia primeiro e por aí vai. Você tem que ter uma construção habitacional que priorize, como nós queremos que seja e será o novo Minha Casa Minha Vida, aquelas pessoas que estão mais vulneráveis em situação de rua. Seja, né, no sentido tradicional que os condomínios, os conjuntos que Minha Casa Minha Vida já faz, seja inclusive em sistema de mutirão, com as pessoas construindo as suas próprias casas e o governo entrando com terreno, entrando com material de construção, com assessoria técnica. Ou seja, existem várias alternativas que não têm sido exploradas de forma devida, não só em São Paulo, mas em várias cidades do país.